galerinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo e na vídeo de hoje teremos um pouquinho sobre sociologia. Os conteúdos de sociologia serão criminalidade, teoria de Weber e também um pouquinho sobre relação entre sociedades. Vamos começar então. Antes de se explicar exatamente o conteúdo sobre criminalidade, é necessário primeiro compreender dois aspectos. Quais são esses aspectos? São eles a desigualdade social e também a propriedade privada, sabe? O contexto em que a propriedade privada está introduzida. Então vamos falar um pouquinho sobre desigualdade social. Ok. Primeiro, o que é desigualdade social? Desigualdade social é quando alguns grupos sociais se encontram em situações que se julgam mais vantajosas que outras. Portanto, desigualdade é a diferença que os indivíduos e grupos sociais julgam segundo escalas de valor. Antigamente, na Antiguidade e na Idade Média, a desigualdade social era algo cultural, não era um problema social igual nós consideramos hoje. Isso era algo natural, porque foi imposto de alguma maneira, foi imposto de uma maneira tão forte para a população, que isso acabou se tornando algo cultural, algo impregnado para a população. Ok, ok. Porém, com o surgimento dos pensadores burgueses da Idade Moderna, começaram a surgir novas explicações para a desigualdade social, então começaram a surgir novos ideais. Foram três principais filósofos ou então sociólogos. Foram eles Thomas Hobbes, John Locke e também Jean Rousseau. Thomas Hobbes ele afirmava que o estado de natureza do ser humano é de conflito constante. Vai lembrar, o que é o estado de natureza? O estado de natureza é o estado padrão em que o ser humano tende a ficar. É o estado universal que o ser humano possui empregado a uma certa situação, tá bom? Esse é o estado de natureza. Continuando, Thomas Hobbes afirmava que o estado de natureza do ser humano era de conflito constante. Tanto é que tem uma frase muito famosa dele que era: o homem é lobo do homem. O que ele quer dizer com essa frase? Ele quer dizer que o ser humano ele está no topo da cadeia alimentar. E então para conseguir superar o ser humano, apenas outro ser humano. Por isso, o homem é lobo do homem, ou seja, o homem é o predador do homem. OK? OK. Vamos lá então. Thomas Hobbes ele também afirmava que o surgimento do Estado proporcionava o surgimento da propriedade privada, tá bom? Ou seja, a propriedade privada surge por causa do Estado. Ok, então. Esses são os ensinamentos de Thomas Hobbes. Vamos então falar sobre John Locke. John Locke afirmava que o estado de natureza do ser humano era pacífico e a vida, a liberdade e a propriedade privada são direitos naturais do ser humano. E o Estado possuía o dever de garantir esses direitos para cada indivíduo. Ok? Então, esses são os pensamentos de John Locke. John Locke afirmava que o estado de natureza era pacífico e que a propriedade privada, entre outros, são direitos naturais do ser humano que devem ser proporcionados pelo Estado. Ok? Ok. Vamos falar agora sobre Jean Rousseau. Jean Rousseau, o estado de natureza dele pode ser explicado com uma frase. A frase dele é: o homem é bom por natureza, a sociedade que o corrompe. Ou seja, o estado de natureza do ser humano é teoricamente pacífico. Porém, no decorrer que ele vai vivendo sua vida, ele é corrompido pela sociedade, é corrompido pelos valores capitalistas. Não necessariamente capitalistas, tá bom? O capitalista foi apenas um exemplo que eu utilizei. Ele foi corrompido por esses. Nossa, cara, que pediu raciocínio. Ele foi corrompido por esses valores amorais. Ele acreditava que a origem da desigualdade social é o advento da propriedade privada, ou seja, a desigualdade social surge com a propriedade privada. E ele acreditava que perante a lei todos os homens são iguais. Agora sim vamos falar sobre criminalidade. A fórmula, como nós podemos dizer vulgarmente, para o surgimento da criminalidade é a sociedade de consumo mais a sociedade líquida que irá gerar futuramente a desigualdade. Essa desigualdade será a responsável para o surgimento da criminalidade. E como é que surge a criminalidade? A criminalidade ela surge principalmente por causa da pobreza. Muito bom, beleza. A criminalidade ela surge principalmente por causa da pobreza e exclusão das pessoas. Ou seja, ambiente que não é favorável para a pessoa conseguir se desenvolver, não possui condições básicas de sobrevivência, a pessoa não consegue se adaptar aos padrões sociais de consumo. Outro fator é o desemprego, que como o próprio nome já fala, né? As pessoas não possuem emprego. A impunidade e também o consumo de drogas nas classes média e alta.
E então começaram a surgir alguns sociólogos. Esses sociólogos eles começaram a procurar explicações para o surgimento da criminalidade. O principal deles foi Emile Durkheim. Isn't it nice when things just work? Emile Durkheim baseava seus estudos de acordo com o fato social. Mas o que seria fato social? Fato social é a maneira de agir e pensar e sentir de uma sociedade. Este fato social é calculado de acordo com o geral, exterior e coercivo, tá bom? Ou melhor, ele pode ser catalogado, não é? Ele afirmava que o fato social estava conectado à consciência coletiva, e essa consciência coletiva seria responsável pela solidariedade mecânica. Porém, o que é essa solidariedade mecânica? Solidariedade mecânica é quando o indivíduo estaria ligado diretamente à sociedade, sendo que, enquanto ser social, prevaleceria em seu comportamento sempre aquilo que é mais considerável à consciência coletiva, e não de seu desejo como um indivíduo. Ou seja, resumindo tudo que eu falei, solidariedade mecânica é quando um indivíduo se importa com o todo, se importa com o grupo e não com ele mesmo. Porém, ele afirma que a sociedade deixou de ser uma solidariedade mecânica e passou a ser uma solidariedade orgânica. Essa solidariedade orgânica é caracterizada principalmente pela individualização da população. Ou seja, o ser humano começa a pensar apenas no próprio umbigo. Isso pode ser claramente perceptível no capitalismo. E então surge um fenômeno que ele afirmava, não é? Qual seria esse fenômeno? Esse fenômeno seria a anomia. O que é anomia? Anomia é a ausência de normas, regras, que não conseguem se aplicar ao contexto que está surgindo. Vale lembrar que para Durkheim, a anomia deve ser destruída para que não ocorra um futuro conflito social entre os valores das pessoas. Tudo isso que eu falei irá gerar futuramente um organismo, e esse organismo seria repelido pela sociedade, tá bom? Essa é mais ou menos a teoria de Durkheim. Ok, então. Ele afirmava que a propensão para o crime surgia de acordo com o enfraquecimento das instituições e também por causa do enfraquecimento das normas de conduta. Ok? Ok. Surge então Bauman, não sei como é que fala, desculpa, tá? Bauman afirmava que estamos vivendo em uma solidariedade líquida. E o que é essa solidariedade líquida? Solidariedade líquida, como eu já havia falado antes não, né? Porque não teve nenhuma videoaula antes. Como nós já estudamos antes, é aquela sociedade que é fluida, que possui uma flexibilidade, que nunca vai estar fixa. Nunca vai estar em um estado padrão, em um estado normal. Ele afirmava que, como estamos vivendo nesse tipo de sociedade líquida, começa a surgir o enfraquecimento dos costumes, dos valores, das normas. E esses costumes irão gerar
futuramente a pressão ao consumo, e essa pressão irá gerar a criminalidade. Então, resumindo, Bauman afirmava que estamos vivendo uma solidariedade líquida. Nossa, estou confundindo sociedade com solidariedade, foi mal. Essa sociedade líquida é conhecida pela fluidez e flexibilidade. E essa flexibilidade, essa sociedade está corrompendo as pessoas, enfraquecendo os costumes, valores e normas. É por isso que surge a criminalidade para Bauman. Ou Bauman, sei lá. Surge então Robert Merton. Robert Merton afirmava que existia um ideal de felicidade. Esse ideal de felicidade, que seria o que? Seria principalmente a produção e consumo, iria gerar futuramente a pressão social. O que seria essa pressão social? Essa pressão social seria aquilo que nós sentimos ainda hoje. Aquela propaganda que nós vemos pela TV, que tipo, iPhone 5 acabou de lançar hoje, compre se você tem dinheiro, se você é rico, se você é alguém na vida, compre esse iPhone. Ou seja, é isso que é a pressão social, é a pressão que é exercida na mente das pessoas para que elas façam alguma coisa, para que elas consumam. E essa pressão social iria gerar futuramente a criminalidade, que surgiria principalmente por causa da frustração das pessoas e da rebeldia, tá bom? Essa é a teoria de Robert Merton. Ok, então, vamos falar um pouquinho também sobre Max Weber. Max Weber, ele era basicamente o oposto de Durkheim. A professora lá passou um quadro explicando tudo sobre os dois. E ela também comparou. Então, tenho certeza que vai cair uma questão na prova que vai pedir para comparar cada um deles. Então, eu vou falar sobre Emile Durkheim e também sobre Max Weber ao mesmo tempo. Vamos lá, então. Como é que era o pensamento de Emile Durkheim? Emile Durkheim, ele era positivista, que é aquilo que nós estamos estudando em literatura. E Max Weber se utilizava do pensamento compreensivo, ou seja, um pensamento que se importava com a sociedade ao geral. Como é que era a visão da sociedade para Durkheim? Para Durkheim era necessário analisar o exterior do indivíduo. Ele prioriza principalmente o coletivo. A sociedade impõe a conduta aos indivíduos, ou seja, a sociedade iria gerar a ação de um determinado indivíduo. Porém, para Max Weber, ele prioriza o indivíduo, ou seja, ele não prioriza a sociedade, ele prioriza o indivíduo, porque a sociedade é formada pelas ações dos indivíduos. Então, o que Emile Durkheim afirma, o Max Weber é o oposto, tá bom? O objetivo de estudo de Emile Durkheim, como eu já falei antes, era o estado social, e para Max Weber era a ação social. Eu não preciso explicar a ação social porque o próprio nome já fala, é a ação do indivíduo, né? Como é que seriam as características para Emile Durkheim? Para Emile Durkheim era necessário analisar a sociedade Nossa, me confundi aqui agora. Para Emile Durkheim, ele acreditava que para se analisar a sociedade era necessário primeiro se afastar do objeto de estudo. É necessário apenas analisar. Isso é um dos princípios do positivismo, que é, como já falei antes, é o tipo de pensamento dele. Para os positivistas, é necessário entregar as pessoas ao meio que ele está vivendo. Ou seja, uma frase muito positivista que é conhecida é: o homem é fruto do meio, e para isso é necessário ser observado. Porém, para Max Weber, ele afirmava que para se analisar a sociedade é impossível manter o afastamento. É necessário estar dentro da sociedade, é necessário estar vivendo aquilo para se estudar. Isso surge principalmente por causa das limitações e interesses do método científico. Ou seja, é necessário estar empregado à sociedade para se estudar. Esse é o tipo ideal de estudo para Max Weber. Para Emile Durkheim, outro fator positivista de Durkheim é a busca pela universalidade, enquanto Max Weber buscava a diversidade. Ok? Ok. Beleza, o vídeo vai ficar por aqui mesmo, o vídeo não ficou muito grande, não. Coloca gostei aí se você gostou do vídeo, se você não gostou, não precisa marcar nada, tá de boa aí, fica na paz, favorita também, se quiser. Ok, então, gente, tchau, 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 valeu, falou e até mais.